Meu nome é Juliane Martins, eu sou fotógrafa e professora de fotografia. Meu primeiro curso de fotografia eu fiz aos 15 anos no IMS aqui de Poços e me apaixonei muito pela fotografia quando nesse curso a gente foi fazer foto de rua na feira da cidade. E eu percebi a potência que a fotografia ela tem como uma ferramenta política, né, da gente dar visibilidade para as pessoas que constroem o nosso país, para as pessoas que estão na luta diária, mas muitas vezes são invisibilizadas pela grande mídia, né? E aí comecei a fotografava muito paisagem, a horta do meu avô, fazia autorretrato também, por viver com muitas inseguranças, né, em relação à autoestima, depressão, e percebia que a fotografia era um momento que eu conseguia me olhar de outras formas, né, criar com luz e sombra, fazer diversas expressões, e também fotografava eventos desde muito cedo, fotografava formatura, e aí com o tempo eu fui fazendo outras coisas, né, fiz um tempo de faculdade, fiz um tempo de história, um tempo de filosofia, um tempo de pedagogia, mas acabou que não consegui continuar nenhuma faculdade, e aí quando eu engravidei do meu filho, eu decidi ter uma profissão que não só pudesse me dar uma renda e um tempo a mais perto dele, né, como também pudesse ser algo que eu acreditava realmente ser uma coisa que fosse transformadora para o mundo, que desde criança minha família minha madrinha foi presidente do sindicato, minha mãe, minhas tias são da educação, e elas sempre tiveram muito envolvidas com movimentos sociais, né, lutas sociais, por precisarem disso também, né, para conseguir os direitos e o respeito no trabalho que elas fazem. Então, eu acredito que a fotografia é essa ferramenta que também é política, né? Mesmo no ensaio feminino, que às vezes a mulher que passou a vida inteira sem conseguir se olhar com amor, passou a vida inteira olhando só para as outras pessoas, um momento de cuidado, tanto a outras causas, né? E aí decidi ser fotógrafa e trabalho muito com ensaios femininos, de casal, de família, eventos, né, casamentos, eventos de marcas também, e sempre que posso também estar junto com movimentos sociais, né. Nos últimos anos fotografei bastante a luta indígena, ou protestos, manifestações dos professores contra a circular, vários movimentos assim também. Para mim vem muito essa questão da dificuldade mesmo, né, de fazer um trabalho social, né, de fazer um trabalho de impacto, mas com os recursos para isso, né, com o fortalecimento que me permita criar livremente realmente, né, porque eu acho que tanto eu quanto muitas pessoas da arte eu vejo sofrendo por esse lugar de que às vezes querem fazer um projeto autoral, querem fazer uma fotografia mais autoral, mas o caminho mais fácil é esse caminho do mercado, né, que é onde muitas vezes é mais fácil conseguir dinheiro. Então com eventos que nem casamento, ensaio, produtos, marcas, para mim é uma dificuldade muito grande conseguir manter mesmo com projetos autorais. Eu acho que os editais, a maioria que eu participo são porque as pessoas me chamam. Eu sempre tive muita dificuldade com essa questão, gosto muito de escrever, mas essa escrita mais burocrática, né, para participar de um edital, o acesso, depois a questão das comprovações, de você ter que conseguir comprovar ali. Então eu acho que a minha dor aqui em Poços de conseguir fazer um trabalho mais autoral, assim, e com recursos e tranquilidade para isso, né. Eu sinto que a arte ainda luta para ser ouvida, né, mesmo quem consegue participar, assim, quem está em vários editais, quem está em vários projetos culturais, já é difícil, né, ainda mais eu acho que pra gente chegar lá, porque acaba que eu acho que é uma coisa que quando você chega nesse lugar, às vezes você consegue continuar escrevendo projetos, né, você tem parceria, tem artistas que estão sempre em alguns projetos, mas eu acho que para quem ainda não chegou nesse lugar, né, ainda não tem, às vezes, uma agência que é presente, ou ainda não tem a ciência ali de como que funciona, né, você
participar ali dos editais, de você se manter com isso, é ainda um caminho de muita marginalização, né? Ainda mais para artistas periféricos, né? Porque eu acho que quando você nasce, né, de um lugar de privilégios, você acaba conseguindo recursos muito mais fácil, né, pelos contatos que você tem, pelo meio que você já está inserida. Se você vai vender uma arte, por exemplo, muitas vezes, se você já está num meio que tem dinheiro, as pessoas já vão ter dinheiro para comprar isso, mas quando você vem, né, da periferia ou de um lugar onde sua família não está tão acostumada com isso, é muito mais difícil, né. Eu acho que sim, que hoje as ferramentas, as redes sociais, elas são uma forma mais fácil de aproximar as pessoas, né, das pessoas ficarem sabendo, mas eu acho que, assim, pelos últimos projetos que eu tenho visto, e a participação das pessoas, eu acho que ainda falta também, muito, ainda não consegue chegar completamente, assim, nas pessoas. Porque eu acho que precisa muito tempo, né? Eu acho que teve um período na minha vida que eu era bem ativa nas redes sociais, assim. Quando eu lancei curso de fotografia na pandemia, eu precisei bastante. Mas, infelizmente, né, o modo como o Instagram funciona, pelo menos a partir da minha experiência, né? Posso estar falando errado, mas essa questão da construção de comunidade, né, das pessoas te acompanharem, exige muito que você exponha a sua vida, exponha questões pessoais, né. Nesse período mesmo eu postava eu e meu namorado, aí eu postava as coisas do meu filho, postava tudo quanto é pensamento, eu me posicionava, postava questões íntimas. E nessa época eu consegui criar uma comunidade ali de pessoas que me acompanhavam, né, de pessoas que comprariam um produto meu, de pessoas que se interessariam pelo ensaio, mas é essa dor da exposição, né. Na época eu não problematizava tanto isso, e eu sinto até saudade de não problematizar tanto, porque realmente eu via que era muito mais efetivo me aproximar das pessoas, ter um contato com as pessoas ali, mas eu perdia muitas coisas da minha vida para conseguir estar nesse corpo digital, manter esse corpo digital vivo, né? Então, ficava muito tempo no celular, ficava muito tempo nas redes sociais, e hoje isso me expôs também de muitas formas, a ponto de ter relacionamento, assim, extremamente abusivo, que eu quase fui vítima de feminicídio, e por hoje eu tenho essa visão de que, como artista, eu sempre expus muitas minhas opiniões, as minhas entranhas, as minhas dores, as minhas alegrias, e como artista mulher, você expor todos os seus pensamentos numa rede social, você se expor muito, é mais uma forma de estar vulnerável a predadores que existem nesse mundo, né, e pessoas perversas que utilizam de toda essa vulnerabilidade para conseguir manipular a gente, para conseguir controlar a gente. Então hoje eu tô tentando estar mais ativa nas redes sociais, mas de uma forma mais profissional, assim, né, voltada mais para o meu trabalho. Mas quando eu comparo, né, o momento que eu expunha a minha vida, expunha todas as minhas opiniões para a construção de comunidade e tudo, com esse momento que eu busco falar de forma mais profissional, é muito discrepante, né. Então acho que as redes sociais são meio que um universo paralelo ali, que a gente tem que ver até onde a gente está disposto a expor todos os nossos pensamentos para essa tal, né, criar comunidade, né, até que ponto isso é saudável, até que ponto isso também não coloca a gente num lugar de mais vulnerabilidade ainda, para a gente conseguir um retorno financeiro com isso, né. É isso, eu acho que, não sei se é a forma que eu tô fazendo, né, que ultimamente eu tô postando menos e tudo, mas assim, se eu não me disponho a expor várias outras coisas da minha vida e focar totalmente nisso, não acho que não chega o tanto quanto eu gostaria, assim, ou preciso para viver bem, assim. A maior forma como meu trabalho chega através das pessoas é o Instagram, né, são as redes sociais. O que eu gostaria realmente é que fosse através de exposições, né, de movimentos presenciais, das pessoas estarem juntas, mas acho que as barreiras são barreiras financeiras, barreiras de classe, barreiras estruturais, assim, né, para que eu consiga fazer isso, né. Acho que existe uma distância entre as políticas públicas e a realidade de quem cria. Eu acho que ainda falta a gente conscientizar mais os artistas sobre
como participar dos editais, como buscar, né? O último projeto que eu participei, que foi bem legal, que foi uma oficina aqui no bairro para as mulheres de fotografia. Uma amiga, ela conseguiu o patrocínio de uma empresa, né, buscando, mas assim, a maioria das pessoas que eu vejo falando ainda tem muita dificuldade de chegar até uma empresa, conseguir o recurso, muitas vezes acabam indo através de alguma agência, só que isso também diminui o recurso para os artistas, e mesmo assim não é um recurso que, pelo menos até que eu tenha visto, que dá pra gente sobreviver assim tranquilamente todo mês, né, sabendo que vai ter a conta ali de água, luz, paga, e viver bem assim com esses projetos e esses recursos. Acho que a fotografia, ela dialoga com as emoções e as identidades culturais da cidade. Eu acho que ela é uma ferramenta muito boa para isso, porque é a partir do encontro com as pessoas, né? E quando eu fotografo, por exemplo, uma feira ao ar livre, né? E registro aquelas histórias das pessoas que estão ali trabalhando, ou a festa de São Benedito e todo esse movimento cultural. Eu acho que ela... Eu não sei, porque como exatamente ela dialoga, eu não sei, mas eu acho que é uma grande ferramenta para que esse diálogo aconteça, né? Eu até costumo dizer que a fotografia, na verdade, é uma desculpa, né? Para que as relações aconteçam, para que os encontros aconteçam. Então, acho que ela é uma ferramenta que propulsiona esses diálogos, né? E expande também essas causas e essas emoções e luta contra esse apagamento, né? Porque a gente vive numa cidade muito elitizada, né? Uma cidade ainda muito coronelista, então acho que é uma forma muito importante da gente conseguir com que esses apagamentos históricos eles não continuem, né? Que hoje a gente possa registrar nossa história em toda a sua diversidade. Acredito que muitos artistas, sim, conseguem explorar bem esse caminho, assim, de divulgar o trabalho, de falar como funciona, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, são bolhas, né? Eu vejo que tem muitos artistas incríveis na cidade, e já comentei isso com vários amigos artistas, inclusive, que, nossa, parece que tem muitas pessoas incríveis, mas muitas vezes a gente não se encontra, não fica sabendo do trabalho um do outro, né? Talvez algum momento que a gente consiga se encontrar, né, enquanto artista, talvez algum canalizador que esses artistas possam dialogar entre si, porque eu acho que a arte é um caminho muito solitário, né, da gente lutar muito para conseguir viver da nossa arte, mas quando a gente encontra outros artistas, pode falar sobre, pode trocar, isso se torna mais fácil, né, mas muitas vezes parece que a gente está dissipado, né. Talvez isso seja um problema no geral, né, do capitalismo, da sociedade que a gente vive, que as pessoas não se falam tanto entre si, né, não encontram tanto, não conversam tanto. Mas eu acho que se tivesse, né, talvez alguma plataforma de encontro, alguma forma da gente se encontrar presencialmente também, de conhecer outros artistas, seria um bom caminho, né. Acho que falta fome. Um pouco. Eu acho que o público de Poços, não só tanto com a arte, quanto na questão de se mobilizar, assim, em momentos que a gente precisava se unir para que a população fosse realmente respeitada, para que os nossos direitos fossem respeitados. Eu acho que falta muito essa vontade, assim, de se unir, de mudar as coisas, de estar presente, de valorizar os artistas locais, né, porque muitas vezes quando acontece um evento que vem artistas de fora, às vezes cobrando até valores mais caros, as pessoas presenciam, mas com artistas locais falta ainda essa questão do público se mobilizar, estar presente, incentivar os artistas locais também. Eu gostaria que a arte fosse muito mais incentivada, né? Que a gente tivesse mais projetos, mais recursos, que os projetos fossem mais recorrentes também e que tivesse uma educação para que os artistas soubessem, né? Como viver da minha arte. Sei que já teve algumas oficinas que eu não consegui participar, mas que foi muito essencial, assim, de
ensinar, né, como você escreve um projeto, como você participa, que isso fosse ainda mais, acontecesse ainda mais vezes, né, para que todo mundo conseguisse participar e tornasse a arte acessível, né, nas escolas, nas comunidades, nos bairros, para que a arte realmente chegasse para todo mundo. Então, acho que meu sonho é que a arte fosse tão importante, né, os movimentos artísticos, quanto às vezes nos bairros, né, eu vejo que a maior forma das pessoas se encontrarem mesmo, às vezes numa igreja, num bar, na escola, mas gostaria que também tivesse o movimento artístico presente como uma forma de encontro da população, né, projetos ocorrendo em vários bairros e que fizesse parte já do cotidiano da população a arte acontecendo, né, porque é uma forma também da gente falar de saúde mental, né, estar em contato com a arte, expressar artisticamente. E hoje isso é um grande problema, né, da nossa sociedade, a ansiedade, a depressão, e a expressão artística seria uma das soluções para isso também, né, mas a gente precisa de mais incentivos mesmo. Para mim, ser artista aqui em Poços significa, acho que resiliência, assim, todos os dias esse ano eu pensei em desistir, fiquei me perguntando sobre por que ter escolhido esse caminho, né, o sentido disso, assim, porque a gente, para fazer arte, né, a gente precisa sair de um estado para que a mente ela fique livre, né, para criar ideias legais. É muito importante sair do estado de sobrevivência, né, saber que, nossa, eu tô tranquila em relação às minhas contas, né, eu tô tranquila em relação aos meus afazeres, então eu posso ter espaço para criar com liberdade, para criar um projeto que eu consiga aprofundar ali, né, principalmente porque eu gostaria de criar com projetos culturais, projetos que valorizem outras pessoas, então eu gostaria de criar com tempo, eu gostaria de criar com sutileza, né, só que para chegar nesse estágio é muito importante sair desse lugar de sobrevivência, né, de afobamento, assim, será que eu vou conseguir pagar minhas contas no final do mês, né, para eu conseguir fazer um projeto bacana, e eu ainda não consegui sair disso, né, porque ainda fico entre esses universos, né, nossa, porque falando na questão do marketing, né, se eu fico postando, por exemplo, ali na minha rede social, fotos de movimentos sociais, fotos de lutas sociais, acaba que as pessoas criam uma imagem de mim que eu só trabalho com isso, né, então se eu vou fazer um marketing para casamento, para ensaio, para evento, é completamente diferente, então parece que eu fico sempre buscando ali uma linha do meio, né, entre o que pode me gerar renda para eu sobreviver e o que eu gostaria de fazer, que eu acredito ser muito importante para a questão de impacto social, de transformação social, né, e que muitas vezes não paga as minhas contas, né, então já fiz um trabalho longo aqui em Poços, por exemplo, de falar sobre a questão dos povos originários, né, porque até pouco tempo as apostilas falavam do descobrimento do Brasil como se tivesse sido um descobrimento e não uma invasão, né, falava dos povos originários, a índio, como se fosse tudo igual, sendo que a gente tem mais de 300 povos indígenas no Brasil, diversas culturas, povos que estão existindo, resistindo, então por um tempo eu falei em diversas escolas sobre os povos originários, sobre quais termos a gente usa hoje, sobre questão da gente não reproduzir preconceitos, que são muitos, né, contra os povos indígenas, só que muitas vezes eu fiz isso gratuitamente para que algo pudesse acontecer, né, então poder fazer um trabalho de transformação social, mas que também, entre recursos, que também dê para sobreviver, ainda é uma dificuldade muito grande para mim. Sim, eu acho que isso é uma busca que eu tenho hoje e que eu vejo várias outras amizades também que estão fazendo esse movimento, que são pessoas que saíram de Poços de Caldas para buscar um reconhecimento, para buscar uma carreira fora daqui, né, e eu fiz muito esse movimento também de sair daqui, buscar expandir meu trabalho em outras cidades, né, nacionalmente também, mas é um sentimento
de muito vazio, né? A gente está sempre longe da nossa cidade, da nossa comunidade. Então hoje a minha busca é estar de volta aqui na minha cidade, no bairro que eu nasci, para conseguir também ter relações com as pessoas, ter relações com os artistas e estar mais nesse movimento de comunidade, né? Porque a gente vive muito isolado com as redes sociais, né? Aproximou muito as pessoas de modo online, mas distanciou muitas pessoas presencialmente, né? E eu vejo tanto eu como várias outras pessoas que estão sonhando hoje no lugar de buscar expandir a carreira fora daqui, fazer isso aqui em Poços. E eu tô vendo bastante movimento acontecendo, né? Dentro da cultura, né? As pessoas se unindo mais, as pessoas fazendo mais trabalhos que transformam socialmente, né? Trazendo narrativas que antes eram invisibilizadas à tona. Então, acho que, apesar de ser um desafio, né? Esses encontros e essa vontade de fazer isso acontecer aqui em Poços, de fazer a cultura movimentar, de fazer a cultura ocupar outros espaços. Isso é muito lindo, é muito poético, é muito rico, né? Que nem o movimento que aconteceu há um tempo atrás, a Festa Black, acontecendo lá no Museu Geográfico da cidade, né? Vendo os espaços que antes eram distantes da população, né? Às vezes eu penso assim, eu nasci aqui no bairro Dom Bosco, né? Na periferia, e estudei como bolsista numa escola particular no centro. E sofri muito bullying, sofri muita marginalização, assim. Então, às vezes, para mim, estar na periferia de Poços e ir para o centro parecia um caminho muito mais distante do que viajar para outras cidades, para outros estados, para outros países, né? Então, acho que eu sonho que esse movimento da gente ocupar esses espaços centrais, né? Da gente ocupar também o nosso bairro, ter orgulho de onde a gente vem, mostrar a nossa cultura, mostrar a beleza de onde a gente vem. Isso é uma coisa que tem feito meus olhos brilhar e que tem sido um sonho para mim, né? Fotografei há um tempo atrás o meu avô, falando da história dele, né? Como uma pessoa que sempre trabalhou pela cidade. Outro dia eu fotografei outra mulher mais velha do bairro também, e tô com esse sonho de fazer um projeto com as pessoas mais velhas, valorizando a sabedoria dos mais velhos, né? Que nesse sistema muitas vezes são deixados de lado, mas que são pessoas que têm uma bagagem, uma sabedoria enorme. Então, acho que para mim esse tem sido o sonho, né? Um dos projetos é esse, e eu acho que tem muita gente sonhando também, e muita poesia acontecendo, apesar das dificuldades e das dores também. Que as pessoas valorizem mais os artistas, né? Às vezes não dá pra gente estar presente em todos os eventos, mas que a gente mande uma mensagem de força, compartilhe o trabalho de um artista e valorize os artistas pelo que o trabalho porque eu acho que é uma dificuldade muito grande as pessoas conseguirem olhar para um trabalho artístico e verem a potência desse trabalho antes de um marketing precisar ser feito, né? Eu vejo que na minha trajetória eu precisei muito desse marketing. Eu fotografei em uma empresa grande, eu formei em um curso em outro país, eu fiz uma exposição em outro país, mas até quando que a gente vai precisar se aliar a esses títulos que são simplesmente títulos, né, que não dizem respeito à qualidade do nosso trabalho, né, porque muitos artistas têm um trabalho incrível, maravilhoso, mas às vezes por não terem esses títulos, principalmente de fora, esse trabalho não é tão valorizado, né? Eu acho que Poços tem muito isso. Eu percebi que muitas vezes eu já fazia um trabalho bom, só que aí precisou eu sair para fazer um trabalho para uma grande marca para as pessoas falarem: nossa, olha, seu trabalho é bom. Mas por que eu preciso me aliar a uma grande marca? Por que eu preciso estar em outro país ou de um reconhecimento exterior para que o meu trabalho seja visto como bom, né? Para que a gente consiga olhar realmente para os trabalhos dos artistas com a sensibilidade que eles têm, com o resultado que as pessoas trazem, e não só com o marketing que a pessoa consegue fazer, né? Porque eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu queria que a gente dependesse menos desse marketing, de toda essa estratégia, para que o nosso trabalho fosse realmente valorizado.